Olá, está começando mais um programa na íntegra e hoje nós vamos falar sobre a importância do inglês na atualidade. Em muitos casos, a fluência no idioma deixou de ser um diferencial e se tornou uma exigência. Mas será que é possível aprender a língua inglesa estudando apenas no Brasil? Vale a pena investir em um intercâmbio no exterior? Estas e outras questões eu vou debater agora na íntegra. Acompanhe com a gente. E a minha convidada de hoje é a professora de inglês Renata Pérez. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Gente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tudo o que envolve aí os conhecimentos, o aprendizado da língua inglesa. E a primeira pergunta, Renata, que é a seguinte, né? O inglês hoje, sem dúvidas nenhuma, é o idioma universal. É o idioma universal. Cada vez mais a gente vê a necessidade das pessoas, né, de falarem o segundo idioma. E se é o inglês, eu sou suspeita para poder falar. Inglês é uma língua super gostosa da gente aprender. É fácil, não tem tanta regra gramatical e o mercado de trabalho ele exige muito das pessoas hoje em dia. Então, sim, é muito importante falar inglês. A gente, quando fala em mercado de trabalho, por exemplo, né, antigamente a gente podia falar assim, não, o conhecimento da língua inglesa, o domínio da língua inglesa era um diferencial. Hoje, para muitas vagas, não é diferencial mais, é exigência. É exigência. Cada vez mais a gente vem percebendo que as grandes empresas, elas selecionam os seus funcionários exatamente pelo nível de inglês que elas têm e cada dia mais a gente percebe também que essa exigência ela vem começando não só na fase adulta, mas na fase infantil também. As escolas hoje em dia, elas oferecem o inglês para as crianças, primeiramente uma forma mais lúdica, para elas poderem gostar, tomar gosto pela coisa, e depois a gente vai intensificando, né, esse estudo e esse aprendizado. Sim, a gente fala que quando criança é tudo mais fácil, né? É uma boa ideia para os pais, né? Investirem nesse né, aprendizado da língua inglesa para os filhos. A gente fala que a cabeça fresquinha ali e aprende, não tem esse problema de, tá aprendendo português e inglês ao mesmo tempo, vai ficar confuso, cansado, não fica. Não, não fica. Até mesmo porque quando a gente fala de aprendizagem de inglês para criança, nós podemos incentivar desde o bebezinho, porque eles vão pegando o som e fica muito mais tranquilo deles fazerem essa assimilação. Então, por exemplo, quando você tem um bebezinho e você começa a ensinar mamãe, às vezes joga a palavrinha mom também, porque eles vão pegando esse som e a partir da segunda, terceira vez que eles forem escutando, a gente percebe que aquele som já não é uma coisa totalmente, nossa, eu não conheço esse som. Ele fica conhecido. E aí vai facilitando, porque a mente dele está assim, o tempo todo querendo aprender coisas. E se a gente tem esses que nós chamamos de insights, que é exatamente essa capacidade de mostrar para as pessoas que a gente consegue aprender mesmo muito pequenininho, melhor é. Muita gente questiona também a respeito da idade ideal para colocar o filho num curso de inglês. Bom, eu diria que a partir dos 3 anos já é bacana. Nessa primeira parte, a gente diria que a gente precisa trabalhar muito a ludicidade das crianças. Então, é sempre incentivar mostrando objetos, falando como é a pronúncia correta, porque uma pronúncia bacana, ela vai fazer com que o aluno, né, a criança, o aprendiz, ela tenha uma total segurança na hora de falar o idioma. Então, primeiro com muita brincadeira, evitar as regras gramaticais. O legal é sempre aprender palavrinhas soltas para depois a gente ir fixando e formando frases. A partir do momento que a pessoa já é capaz de formar frases, aí é só ouvir música e fazer tudo que gosta, mas sempre tentando buscar esse segundo idioma. Esse contato com a língua inglesa, né? Essa questão da gramática, a gente escuta muita gente falando às vezes assim, fui aprender um novo idioma e começaram a me ensinar gramática e eu cansei, porque às vezes a gente não sabe nem a gramática do próprio idioma nativo, né? Do português. Exato. Então, às vezes, se torna mais cansativo, mais difícil. Mas, por exemplo, né, para o adulto, que às vezes tem uma certa dificuldade de aprender, assim, tem algum método que seja assim, a gente deveria aprender realmente igual as crianças? Sim. Eu ainda brinco muito com os meus alunos que eu falo, na minha sala de aula todo mundo tem que ser sem vergonha. Sem vergonha porque a gente só consegue se expressar bem no idioma a partir do momento que a gente testa. Então você precisa realmente testar, falar, não ter medo de falar errado, porque às vezes até na nossa própria língua materna nós cometemos erros gramaticais, mas nem sempre a nossa ideia deixa de ser expressa quando a gente comete um erro.
Então, isso é extremamente importante para as pessoas saberem. Primeira coisa, então, é eu ter a vontade, o querer aprender, que é muito importante. Agora, Renata, na sua opinião, né, hoje no Brasil, assim, você acredita que as pessoas ainda às vezes falam um inglês precário, não, né, se dedicam às vezes ao estudo da língua inglesa? A gente às vezes vê muita gente falando assim, existem vagas de emprego para pessoas fluentes no inglês, mas não se acha profissionais para ocupar aquelas vagas. Você acha que às vezes essa geração, assim, né, as crianças já estão aprendendo agora mais rápido, mas essa geração já de adultos ainda precisa se esforçar mais e se interessar mais pela língua inglesa? Claro, eu acho que a gente primeiro precisa desmistificar uma coisa que é o inglês de escola. O inglês de escola, eu acho que para a gente poder ter um resultado mais eficaz, a gente precisaria ter um número menor de alunos na sala de aula. Então, isso facilitaria o quê? O professor realmente prestar atenção, perceber se o aluno está falando bonitinho, se a pronúncia está correta, se ele está conseguindo usar as estruturas que foram aprendidas para depois a gente começar como se fosse um diamante bruto. A gente começa ensinando as coisas, ele vai pegando e depois a gente vai polindo. Então é assim que o ensino de inglês ele tem que ser, está na mente das pessoas, vamos colocar dessa forma. Então eu acredito que primeiro, desmistificar que o inglês que se aprende na escola é ruim, porque não é, só que ele é muito voltado para a questão gramatical. Então eu acho que os professores hoje em dia precisam usar mais os diálogos, a ludicidade, principalmente o mundo real. Porque se o aluno ele está ali testando, né, o conhecimento dele só com os conteúdos que vem no livro, eu acho que fica muito reduzido a possibilidade dele do mundo amplo que nós temos. A gente fala que na escola, às vezes, a gente fica ali um ano estudando o verbo to be. Exato, todo mundo tem medo do verbo to be. Ele não é tão feio assim como pintam. Ele é um verbo que precisamos muito dele porque ele é a base do idioma, mas não é só dele que constitui o inglês. Então a gente precisa realmente tomar gosto por essa primeira regrinha gramatical para depois as coisas irem fluindo. Agora aqui em Sete Lagoas, na região, como que você avalia essa busca aí pelo aprendizado da língua inglesa? As pessoas têm se interessado mais, buscado mais? A gente sabe que aqui, né, várias empresas às vezes devem até exigir o inglês, acredito eu. Então você tem notado esse interesse da população aqui da região para aprender o inglês? Sim. Eu até falaria uma experiência que eu vivi. Eles me contrataram uma vez para ser intérprete de uma empresa. E nessa empresa eles falaram, Renata, você vai precisar ficar responsável por esse grupo. Era um grupo de russos que vieram para cá. E muitas pessoas no hotel não falavam o idioma. Isso a gente está falando de 10 anos atrás, um acontecimento de 10 anos atrás. Então, depois disso, Sete Lagoas vem evoluindo porque nós temos escolas e vários métodos diferentes de ensino. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve procurar é realmente uma escola de confiança, onde ela se sinta à vontade para poder falar o idioma e confiar, né, o seu aprendizado àquela escola e identificar qual é o método que mais se encaixa para essa pessoa. E depois, sim, ir avançando no aprendizado em geral e principalmente ocupar essas vagas que já foi comprovado já em algumas pesquisas que uma pessoa que é fluente em inglês, ela pode receber até 30% a mais do seu salário, né? O que é uma coisa muito bacana, né? É ótimo, 30% é muita coisa. É muito dinheiro. Então, essa questão também do trabalho, assim, a gente tem que sempre pensar nisso, né? E a gente, às vezes, foca muito nessa questão do trabalho, para uma entrevista de emprego, mas, assim, eu acho que, às vezes, você vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Você vai para um país, às vezes, até de língua espanhola, que é mais parecido com o português, e chega lá, você se perde, e todo mundo sempre em algum lugar vai falar inglês. Então, assim, é para a vida, né? Inglês é para a vida, inglês é para todos os momentos. Nós escutamos música no carro, a gente vê filmes em casa. E quanto mais a pessoa se expõe ao idioma, melhor é. Porque aquilo se torna, como eu falei anteriormente, mais natural. A gente começa a perceber que não é tão complicado como parece. E sempre que surgir qualquer situação de viagem, o inglês vai ser essencial. Não importa se você está viajando para um país onde não se fala o inglês, mas vai haver uma pessoa
que vai te ajudar a comunicar no idioma. Às vezes a gente chega num lugar e vê as pessoas assim, a pessoa, o vendedor, sabe falar pelo menos um pouquinho de cada língua, né? Então, assim, a gente vê que existe realmente esse interesse, assim, pelo trabalho, por tudo, mas é muito bom a gente chegar num lugar e saber se comunicar. Eu acredito, assim, que com o inglês, pode ser em qualquer lugar do mundo, a gente sempre vai encontrar uma pessoa e tudo, Sim, então sempre essa... vai ter uma helping hand, que é uma mão amiga ali que vai ajudar. E até a questão, como por exemplo, né, no trabalho, a gente fala de trabalho, de escola, fazer uma pesquisa, por exemplo, a gente tem muito conteúdo valioso que é disponível em inglês e às vezes a gente não encontra na nossa língua. Então esse é outro, né, outra vantagem aí de ser fluente no idioma, que você pode fazer uma pesquisa muito mais minuciosa para um trabalho da escola, para um trabalho, né, da empresa mesmo, e você encontra informações ali que você às vezes não encontra em português. E nós podemos perceber também com as graduações em geral, grande material de pesquisa é desenvolvido na língua inglesa. Então, muitos universitários, eles nos procuram exatamente com essa necessidade, porque às vezes determinado conteúdo que é trabalhado dentro da sala de aula tem somente coisas disponíveis no inglês. Então, as pesquisas acadêmicas são coisas que realmente a gente precisa dominar, porque não é apenas saber algumas palavrinhas, a gente precisa saber o todo para exatamente gerar a interpretação. Sim, a gente vai encerrar o primeiro bloco agora, já já a gente volta e vai falar um pouquinho sobre dicas para quem está aprendendo aí, para ter mais contato com o inglês. O programa Na Íntegra faz um rápido intervalo, mas já já estamos de volta, não saia daí. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve! Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. O programa Na Íntegra está de volta e eu vou continuar o bate-papo com a professora de inglês, Renata Pérez. Então, Renata, a gente já falou um pouquinho aí da importância do inglês aí, né, para a vida profissional, pessoal mesmo. E agora eu queria falar um pouquinho, assim, sobre as formas de estudar inglês. A gente sabe que, às vezes, né, a gente tem um curso, vai 3 vezes na semana, 2 ou todos os dias, mas precisa ter disciplina em casa também, né? Sim, é fundamental. Quando a gente está falando do ensino e aprendizagem de um novo idioma, requer do aprendiz muito esforço e dedicação, porque às vezes nem sempre as aulas que você frequenta dentro da sala de aula são suficientes. Então hoje eu acho que a gente tem tanta coisa que nos ajuda. Nós temos músicas, nós temos a internet com uma variedade de assuntos que a gente pode buscar, principalmente por aquilo que a gente tem mais aptidão. Então o ideal é a gente buscar, eu ainda combino muito com os meus adolescentes, o seguinte: pega um youtuber, um canal que você realmente tenha interesse por aquele assunto e começa a treinar o ouvidinho escutando o que é que eles estão falando, sem se preocupar com a forma de escrever, somente com o som. Porque depois que você se adapta a esse som, o resto ele vai fluindo mais tranquilo. Porque a escrita, existem formas da gente trabalhar, que é praticando. Escreveu errado? Volta no dicionário, busca, coloca no Google, pesquisa, usa o dicionário monolíngue para poder fixar realmente esse aprendizado. Agora, hoje a gente, quando vai assistir um filme, por exemplo, evitar ao máximo assistir filme dublado. Então vamos ouvir o filme legendado, de preferência a legenda em inglês também. Para na maioria das vezes, quando você for pegando mais prática, você tira aquela legenda e começa a viver a situação real. Porque quando você estiver viajando, estiver conversando com alguém, não vai ter a legenda embaixo. Exatamente. Então a gente precisa realmente treinar isso. E essa questão também de treinar o ouvido é bem
assim, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala às vezes com um colega que é brasileiro, tem o mesmo sotaque que a gente, mas às vezes você conversa com pessoas de outros países, um nativo ou até mesmo de outro país falando a língua inglesa é diferente. Então, quanto melhor o ouvido tiver aí, mais fácil. Mais fácil é o entendimento. E a pronúncia varia muito, né? Ela muda muito de um lugar para o outro. Então, se você conversa com um norte-americano, por exemplo, a pronúncia dele não é a mesma do canadense, não é a mesma do irlandês, não é a mesma do australiano. Só que quando você treina, fica mais fácil de identificar. Eu faço muito uma comparação do português do Brasil com o português de Portugal. Que às vezes a gente tem dificuldade de entender também, né? Exato, exato. Mas conseguimos estabelecer uma comunicação, né? Então é isso, a gente precisa treinar sempre para quando surgirem as oportunidades, né? Conversar e ser cara de pau, não tem jeito. Não pode ter vergonha, né? A gente fala às vezes, a gente sabe falar, sabe se comunicar, mas a vergonha trava tanto a pessoa que ela às vezes deixa de aprender e de aproveitar a oportunidade de conversar com o nativo por receio de falar errado, por exemplo. Exato, não pode ter medo de cometer erro. A gente tem realmente que tentar o máximo que puder, usar o vocabulário aprendido. A gente às vezes recorre a algumas palavras que a gente fica assim, meu Deus, eu não sei falar essa palavra. Mas vamos tentar achar um substituto, porque aí fica mais tranquilo de você estabelecer a comunicação, você se satisfazer, porque não tem nada melhor quando você vê que você consegue se comunicar bem e a pessoa consegue entender a mensagem que você está querendo expressar. Agora uma dúvida, que eu acredito que deve ser a dúvida até de muita gente em casa, porque a gente às vezes ouve cursos ou até vagas de emprego, fala assim, inglês fluente. Qual que é a diferença do inglês, do fluente e do avançado? O fluente é aquele que é quase nativo, o que a gente fala, às vezes, assim, fez um curso, concluiu, fez um intercâmbio de um ano fora. A gente fala avançado ou a gente é fluente? Adoro essa pergunta. Então é o seguinte, a gente considera o inglês avançado uma pessoa que ela é capaz de estabelecer uma comunicação usando palavras mais refinadas, mais requintadas e estruturas gramaticais mais impecáveis, vamos colocar dessa forma. E uma pessoa que é fluente, ela é considerada apta a estabelecer uma comunicação, transmitir a mensagem que ela realmente deseja passar e ser entendida. Isso é a diferença dos dois. Então, às vezes, você não vai ser assim tão correta, né? Aquela questão, você não vai usar uma estrutura muito formal, mas você se comunica naturalmente, como a gente está conversando aqui agora em português. Exatamente. Quanto mais naturalidade, melhor. Então, a dica é essa. Então, a gente às vezes fica na dúvida, fala, eu vou colocar no currículo fluente ou avançado, não sei. Então, beleza, se você tem essa naturalidade, né, você só chega nesse ponto quem pratica, né? Exatamente. Quanto mais praticar, e são inúmeras as situações que temos. Tem vários aplicativos hoje que ele solicita que você ensine o português para algum estrangeiro e essa pessoa vai te ajudar a lapidar o seu inglês. Então, tem esse tipo de serviço que é gratuito, a gente encontra, né, disponível na internet. E em Sete Lagoas, recentemente, nós temos muitos intercambistas. Então, são oportunidades para poder praticar o idioma. E eles são super bonitinhos, super tranquilos de comunicar. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas que marcam encontros para poder praticar a língua inglesa. Assim, na internet mesmo, cria um grupo, a gente vai se encontrar no bar tal, no dia X, vai todo mundo para falar inglês. Isso é bem bacana também, né? É bem bacana. E quem fala português paga a conta. Tem essa regra, então. Não pode falar português de jeito nenhum. Exato. E, por incrível que pareça, existem grupos até das universidades. Eu participo de um grupo da UFMG, por exemplo, que ele se chama Taba Games. A gente interage com professores de inglês do Brasil inteiro, onde todo mundo obrigatoriamente tem um desafio, e esse desafio ele tem que ser realizado falando inglês para que todo mundo conheça, né, e acostume com o sotaque de cada um. E de acordo com os desafios, a gente vai postando o que eles nos cobram. E isso é uma forma muito bacana porque incentiva a usar as redes sociais, porque é uma tecnologia que está ali, ó. A gente está usando, né, o WhatsApp, por exemplo, o tempo inteiro. Então isso facilita e aproxima mais as pessoas, nos dá mais confiança de interagir com o outro. Sim, essa questão de rede social e de
tecnologia, né? Hoje em dia a gente tem essa disposição, a gente tem o celular que a gente usa para tudo. Eu Sim. coloco um roteiro aqui, vou seguindo. Exato. Mas a gente, por exemplo, às vezes coisas simples, né? A gente pode mudar as funções, por exemplo, do aparelho e colocar tudo em inglês. Sim. E aí você já vai aprendendo palavras novas, vocabulário novo, toda vez que for mexer em alguma coisa, tem que descobrir uma palavrinha ali. Exato. Uma outra dica que funciona muito, principalmente com criança e adolescente, é você label. Colocar o nome das coisas que você tem em casa no idioma que você está aprendendo. Então, se você tem uma janela, por exemplo, coloca a etiquetinha de window. E todas as vezes que você tiver a possibilidade, verifica essa palavrinha, fale essa palavrinha, para que em casa todo mundo possa aprender junto, que fica muito mais divertido. E a gente fala em criança, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando sobre a importância de pessoas da terceira idade estudarem um novo idioma até para evitar uma doença, por exemplo, o Alzheimer. E aí a gente falou assim, eu falei com minha mãe, aproveita. Ela falou, não, já passei da idade de aprender e tudo. Eu falei, não passou, acho que não existe isso, né? Não existe idade limite para aprender o idioma, pelo contrário. Quanto mais a gente exercita, melhor é para o nosso cérebro e para a nossa saúde também, porque para mim, não existe nada melhor do que você ter aquela sensação de satisfação por fazer uma coisa nova, por você cumprir desafios, que eu acho que é uma coisa que está aí para a gente sempre superar limites, vamos colocar essa expressão, e principalmente apaixonar por uma coisa diferente, porque começa estudando o idioma, imediatamente já vai surgir situações onde você vai querer vivenciar o que está sendo descrito num texto, por exemplo, num artigo, uma reportagem que você vê fala de um lugar bonito demais e aí desperta na gente, né, mais vontade ainda de viver e aprender. Essa experiência toda, né, assim, com o inglês, assim, eu sempre vejo, assim, eu já fiz uma viagem, já fiz um intercâmbio, vai ser até a pauta do terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio, e a gente realmente conhece muito mais do local, das pessoas, a gente tem outra experiência, né, abre um novo mundo pra gente, realmente, é uma janela. Sim, nós vivemos a cultura do lugar, nós passamos a ser não turistas, mas cidadãos como os demais, e isso nos dá um prazer muito grande de se sentir inserido ali no meio, isso é fundamental. Ok, a gente vai encerrar agora o segundo bloco e no próximo bloco a gente vai falar sobre intercâmbio, que é o assunto que a gente está aguardando aí. O programa Na Íntegra faz mais um rápido intervalo, mas já a gente volta para falar tudo sobre aprender inglês no exterior. Fique com a gente. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel num... O programa Na Íntegra está de volta, eu estou aqui no bate-papo com a Renata Pérez, ela é professora de inglês, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre aprender inglês no exterior, o famoso intercâmbio. Muita gente quer fazer, mas tem dúvidas, não sabe se deve ir, se deve largar o emprego. Tem sempre essa questão assim, eu gostaria de ir, mas eu acho que quem quer não tem que colocar o mas, né, Renata? É uma experiência fantástica. É um sonho, e a gente tem que colocar como meta de vida. Eu falo que se eu não tivesse feito o intercâmbio, quando eu tivesse com os meus 60 anos, eu ia falar por que eu perdi essa oportunidade. Eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam, Renato, o que você acha de intercâmbio? É um must do it. Você tem que fazer. Porque as experiências que a gente adquire, a vivência, você conviver com pessoas que têm hábitos e rotinas totalmente diferentes dos seus, você aprender a valorizar cada coisa que o seu país te oferece, que às vezes você não dá valor,
é valorizar aquela comida quentinha da mamãe que você sente falta demais quando está lá fora, mas principalmente superar os obstáculos que nos são impostos. Porque a partir do momento que você está vivenciando uma cultura que não é sua, você tem que aprender a lidar com aquilo. E inúmeras situações acontecem. É o fato de você não saber usar o vocabulário certinho para poder se expressar, mas você está ali e precisa resolver a situação. Às vezes está com fome e precisa pedir a comida. Exatamente, não pode ficar com fome. Então eu tenho que me virar, né, para poder conseguir a solução de um problema, de um possível problema. Essa questão do intercâmbio, né? Eu já fiz um intercâmbio de 2 anos na Irlanda e eu falo que é justamente isso. A gente vai para aprender o inglês e aprende muito mais. É claro que o inglês, assim, a gente nota que é um aprendizado diferente, porque você está na rotina, o dia a dia, você vai trabalhar. Eu comecei a trabalhar como garçonete no restaurante. Meu inglês era, assim, intermediário e de lá eu pulei, assim, para o avançado e fluente com uma rapidez incrível. Que às vezes você fala assim, é na marra mesmo, eu tinha um pouco de vergonha e perdi. Então tem toda essa questão, né? A gente vai pra fora, você vai aprender na escola, às vezes você vai com curso, mas eu acho que o dia a dia ali te força. Às vezes a pessoa que é mais travada não tem escolha de fato, tem que falar. Exato, ela tem que manifestar. Se ela quer estabelecer comunicação, ela precisa se comunicar com outras pessoas no idioma do lugar que ela escolheu. Então isso é fundamental. Eu já tive inúmeras situações hilárias. Não é porque eu já estudava inglês antes que eu não passei aperto sim. Só que o meu intercâmbio ele foi um pouquinho diferente. Eu fui como au pair, é um termo francês que significa ao par, junto. Então, o governo brasileiro tem uma parceria com o governo norte-americano, onde a gente passa 1 ano fazendo o intercâmbio. Você mora numa casa de família norte-americana, eles te dão, né? Eles provém o alimento, o transporte e você ainda tem o local para poder ficar. Na minha casa, por exemplo, era uma família muito bacana. O meu pai era americano, porque a gente chama o host dad de pai também, é como, né, o meu pai é americano, o nome dele era David. A minha mãe era colombiana, então ela casou com ele. Na minha casa tinha os 2 idiomas, era inglês e espanhol o tempo inteiro. E eu tinha que cuidar dos 2 filhos que eles tinham, que era o David e o Mark. Então os meninos, às vezes, eles sabiam daquela barreira que a gente tinha com o idioma, porque a gente... Não é porque você estuda inglês um tempão no Brasil que é o equivalente ao inglês fluente, vamos falar assim, quando lá você fora. está lá fora, né? Exato. O ritmo que eles falam é um ritmo diferente, porque às vezes a gente tende a falar um pouquinho mais devagar para as pessoas entenderem, e lá eles não falam devagar, eles falam no ritmo normal deles. Então, o que eu acho muito bacana desse intercâmbio é que ele é baixo custo, você gasta menos de R$4.000 para poder fazer, você fica 1 ano nessa família e você aprende muita coisa. Qual que é a obrigatoriedade em específico desse programa? Você precisa voltar com créditos para o Brasil. Esse crédito ele te obriga a estudar qualquer assunto que você queira estudar. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer a minha extensão em Harvard. Então, quando a gente imagina de uma possibilidade dessas, né, imediatamente a gente não pode deixar passar. Não, de jeito nenhum. É uma oportunidade única, às vezes, né, tem que agarrar ali com força. Exatamente. E só indo para o exterior que a gente vai descobrindo essas coisas. Então eu tive experiências e amigos que a gente fala, gente, são amigos que a gente cria para uma vida inteira. São eles que nos dão a sustentação mesmo e a vontade de vencer. Da gente sempre ultrapassar os nossos próprios limites e a gente acreditar que a gente é capaz. Porque muitas vezes, no meu caso, eu sou filha única, então eu ficava, meu Deus, eu sou totalmente dependente, né, dos meus pais. E lá fora eu tinha que me virar, não tinha ninguém para fazer as coisas por mim. Então, voltei com o inglês bacana, fluente, como a gente estava falando. Voltei com o espanhol também, voltei com esse curso de extensão, que foram coisas que foram proporcionadas por esse intercâmbio. Porém, a gente não pode se restringir a apenas um tipo. Hoje, existem mais de 3.000 tipos de programas diferentes. Depende da necessidade. O que eu acho bacana é que nós temos intercâmbio para criança também. Então, a partir de 5 anos, uma criança ela pode ser mandada para o exterior com autorização prévia dos pais, o acompanhamento deles para poder fazer.
E o intercâmbio não necessariamente deve ser de 1 ano. Ele pode ser a partir de 1 semana e o máximo de 2 anos, dependendo do elo que o governo brasileiro tem com o país que a pessoa deseja frequentar. E às vezes a gente pensa assim, 1 semana é pouco, né? Não vai dar para aprender, mas às vezes só a vontade que desperta ali, você vê um mundo de possibilidades, às vezes, nossa, se eu falasse inglês melhor, eu poderia nessa situação ter feito isso, você já volta com um incentivo a mais ali para continuar os estudos. 1 semana é só para poder tomar gosto pelo intercâmbio e querer fazer outro curso, porque o ideal são 6 meses. Só que eu acredito que quem dá conta de ficar 6 meses fazendo o intercâmbio, fica 1 ano. E depois que a gente faz 1 ano, aí a gente se acostuma realmente, você passa a ter uma outra vida. E é como se você esquecesse um pouquinho da sua vida no Brasil. A saudade fica sempre muito grande, mas o objetivo que a gente vai, que é melhorar, que é aprender, aperfeiçoar, né, o idioma, ela sempre traspassa, né? Ela ultrapassa aquela vontade. Eu fui para ficar 6 meses na Irlanda e fiquei 2 anos. E o que eu notei, assim, é que eu fui com curso de inglês comprado, a duração do curso era 6 meses, então eu tinha ali dinheiro para poder ficar os 6 meses, e depois decidi ficar mais. Então eu consegui um trabalho. Era fora da minha área, eu trabalhei como garçonete, mas aquilo ali me ajudou tanto com o inglês, porque eu acho que você está numa situação que às vezes não é só o aprendizado da língua inglesa, é uma questão que te motiva mais. Então você falou, você fez um curso em Harvard, às vezes você não está fazendo um curso de língua inglesa, mas como é no inglês, você precisa do inglês para se dar bem naquela situação. E eu acho que isso aí motiva a gente. Então, aquela questão que você falou, um canal no YouTube de um assunto que você gosta. Você às vezes quer aprender para você entender o que está acontecendo ali e se adaptar ao meio. É quando as pessoas falam, o que essa música está falando? Olha uma oportunidade legal de você aprender as palavrinhas e entender. No seu caso, quando você comentou, bom, eu trabalhei de garçonete. Talvez seria um trabalho que você não faria no Brasil, mas a gente passa a valorizar a cada segundo que a gente vive essa situação. No meu caso, esse au pair, eu fui babá. Fui babá de 2 meninos adoráveis que me ensinaram coisas assim, que eu vou levar para uma vida inteira. As 2 crianças totalmente diferentes uma da outra, um extremamente estudioso, só tirava A em tudo, era excelente nos esportes. O outro ele já tinha um pouco mais de dificuldade para aprender as coisas, então ficava mais tranquilo de eu trabalhar ao meu lado como professora, porque aí eu pude desenvolver técnicas para poder ajudá-lo a crescer junto comigo. Tirando os trabalhos voluntários que a gente pode sempre fazer e são super bem-vindos, né, nos demais países, que eles têm essa vontade de nos ensinar, de nos receber. E as viagens que a gente faz, que são inesquecíveis. A gente sempre acha alguém disposto a ajudar, né? Eu falava que no restaurante sempre tinha um cliente quando eu não sabia alguma coisa para me ensinar, para me mostrar o que era. Às vezes eu anotava no papel, não, eu quero essa bebida. Então, assim, se você está disposto a aprender, você sai para o mundo, você sempre encontra muitas pessoas, assim, que estão sempre querendo te ajudar. Eu acho que isso é muito bacana também dessa experiência do intercâmbio, você conhecer pessoas de outros lugares e ter essa receptividade, porque eu, assim, amei a experiência do intercâmbio, recomendo para todo mundo. Eu também, eu sou super a favor do intercâmbio. Eu falo com todas as pessoas que perguntam, devo fazer um intercâmbio? Começa a salvar dinheiro, né? Save money agora, começa a economizar agora e já vai sonhando com os lugares, tem tanto lugar bonito para a gente poder visitar. E exatamente o que você falou, sempre vai ter uma mão amiga que vai ser estendida na hora que você precisa. Nós brasileiros temos essa mania de todo estrangeiro que chega, a gente faz de tudo para poder ajudar. Lá fora a gente nem sempre encontra, né, tanta gente assim, mas encontra. E aí tem um probleminha também, a gente vicia no intercâmbio, a gente fica querendo fazer outro. Exato, aí inúmeras viagens começam, né, a passar pela mente da gente. Olha, eu vou agradecer a sua presença, a gente tem que encerrar o bloco, o assunto está muito bacana, eu acho que a gente vai te convidar outra vez para falar mais sobre o intercâmbio, acho que tem muito assunto ainda. Muito obrigada pela presença, tá, Renata? Muito obrigada pelo convite. A gente vai encerrar mais um programa por aqui, espero que você tenha gostado do programa de hoje. E se quiser enviar sugestões, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número de telefone que aparece na sua tela. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo Na Íntegra. Até lá, tchau!